E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Jonas aqui mais uma vez para a gente fazer 3 aplicações bem rápidas, bem simples, mas super importantes sobre a decomposição em fatores primos. Nós vimos 2 aulas sobre decomposição em fatores primos, calculamos MDC e MMC, e nessa aula eu trago 3 exemplos com 3 aplicações bastante interessantes. Numa delas a gente vai resolver usando MMC, a outra usando MDC, e uma terceira em que a gente faz apenas a decomposição em fatores primos para encontrar raízes de alguns números, sejam raízes quadradas ou outro tipo de raiz, exatas ou não, certo? Então, curte aí o vídeo, deixe seu comentário com a sua dúvida e compartilhe com os amigos que vai ajudar bastante, beleza? A primeira questão diz o seguinte: no alto da torre de uma emissora de televisão, 2 luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se em um certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Então, pessoal, esse tipo de questão em que envolve acontecimentos que ocorrem ao mesmo tempo, depois eles voltam a acontecer em tempos diferentes e depois voltam a acontecer ao mesmo tempo novamente, nós resolvemos usando o que? O princípio do MMC, ou seja, do mínimo múltiplo comum. Mas observe que na questão ele diz que uma das luzes pisca 15 vezes a cada minuto e a outra 10 vezes a cada minuto. No entanto, ele pergunta daqui quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente. Então nós temos que ver de quantos em quantos segundos elas estão piscando. Se a primeira pisca 15 vezes a cada minuto, mas um minuto tem 60 segundos. Então se eu pegar 60 e dividir por 15, eu tenho o quê? 60 dividido por 15 é 4. Ou seja, a primeira luz pisca de 4 em 4 segundos. Ou seja, quando completar o minuto, ou seja, os 60 segundos, ela terá piscado 15 vezes. A segunda, que pisca 10 vezes a cada minuto, ou seja, pego os 60 segundos, que é o minuto, divido por 10. 60 dividido por 10 é 6, ou seja, a segunda luz pisca de 6 em 6 segundos. Então essa é a lógica que a gente vai ter que perceber. Uma pisca de 4 em 4 segundos, a outra de 6 em 6 segundos. Vamos supor que a gente ligou as duas ao mesmo tempo, piscaram juntas. Aí essa pisca com 4 segundos, a outra vai demorar 2 segundos a mais para piscar, ou seja, 6 segundos. Eu quero saber, elas piscando sempre agora ligadas, depois de quanto tempo elas voltarão a piscar juntas novamente. Esse tipo de questão eu resolvo usando MMC. Então eu tenho que calcular o que? O MMC de 4 e de 6, que são os tempos em que elas piscam. Então fazendo aqui a decomposição simultânea, 4 e 6, dividem por 2, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Aqui ainda divide por 2 e dá 1. O 3 não divide, mas ele divide por 3. Aqui já está completo, 3 dividido por 3 dá 1. Como é que eu faço o MMC? Multiplico todos esses fatores. 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. 12 o quê? Segundos, ou seja, se em um dado momento elas piscaram juntos e a partir daí uma começou a piscar de 4 em 4 segundos e a outra de 6 em 6 segundos, elas demorarão 12 segundos para poder voltarem a piscarem juntas novamente, certo? O segundo exemplo, ele diz o seguinte, que seu Flávio, um marceneiro, ele dispõe de 3 ripas de madeira, 3 pedaços de madeira, né? Que medem 60 centímetros, 80 centímetros e 100 centímetros de comprimento. Ele deseja cortá-las em pedaços iguais, de maior comprimento possível. Qual é a medida procurada? Então vamos lá. Se as questões em que envolvem esse problema de tempo, delas voltarem a acontecer juntas novamente, eu resolvo através do MMC,
Esse tipo de questão eu vou resolver através do quê? Do MDC, o máximo divisor comum. Por quê? A questão está falando em quantidades que precisam ser o quê? Divididas. Então, é o divisor. E tem que ser o quê? Em pedaços maior possível. Então, o quê? É o maior divisor. Então, sempre esse tipo de questão eu vou usar o MDC, em que eu quiser dividir em partes em que elas sejam as maiores possíveis. Então, eu faço o MDC de 60, 80 e 100 centímetros. De início, é a mesma coisa. Faço a decomposição em fatores primos. Pego aqui os 60, 80 e 100 e faço a decomposição. Dividem por 2. 60 dividido por 2 dá 30. 80 dividido por 2 dá 40. E 100 dividido por 2 dá 50. Ainda divide por 2. Aqui dá 15. Aqui dá 20. E aqui 25. Ainda tem um que divide por 2. Então eu continuo. 15. 10. Aqui não divide. Ainda divide por 2. 15. Porque ainda não divide exato. O 10 divide, que dá 5. E aqui ainda não divide. Não divide mais por 2. Será que tem algum que divide por 3? Tem, ó, o 15. 15 dividido por 3 dá 5. Os outros não dividem, eu repito. Nenhum deles divide mais por 3. Quem é o próximo número primo? O 5. Ó. Todos os 3 dividem por 5. Ó. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 também dá 1. E o 25 dividido por 5 dá 5. E divide por 5 novamente. Então a gente termina aqui. Se fosse o MMC, eu multiplicaria todos esses fatores. Mas como a questão eu resolvo através do MDC, então eu vou pegar o quê? Apenas aqueles fatores que dividiram os 3 valores ao mesmo tempo. Esse 2 aqui, observe que ele dividiu todos. Ó, dividiu 60, que deu 30, o 80, que deu 40 e o 100, que deu 50. Então ele vai entrar na contagem. Esse outro 2 aqui também, ó, ele dividiu todos os 3. Esse 2 aqui só dividiu esse valor. Esse 2 só dividiu esse valor. Esse 3 só dividiu esse aqui. Então eu não vou utilizá-los. Esse 5, ó, dividiu todos eles. Então eu vou considerar esse 5 também. Esse 5 aqui só dividiu esse, então não considera. Logo, quem vai ser o MDC? 2 vezes 2 vezes 5. Opa, vezes 5, que é igual a 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. 20 o que? A gente está trabalhando com centímetros. Então, o maior pedaço possível de ripa que eu posso dividir é de tamanho 20 centímetros. Beleza? Para finalizar, trago 3 exemplos de raízes para a gente resolver usando a decomposição em fatores primos, que é um método super eficiente para calcular raízes quadradas, raízes cúbicas, qualquer raiz que você queira calcular, seja ela exata ou não. Por exemplo, aqui ó, tem uma raiz quadrada de 144. Para que eu possa calcular essa raiz, se eu não consigo fazer mentalmente por aproximação ou não tenho uma calculadora, eu uso a decomposição em fatores primos. Pego 144 e faço a decomposição. Divido por 2, que dá 72. Divido por 2, que dá 36. Por 2 dá 18. Por 2 dá 9. 9 não divide mais por 2, divide por 3, que dá 3, que divide por 3, que dá 1. Chegamos ao final. Como é que eu posso escrever isso aqui então? Como é raiz quadrada, ou seja, uma raiz de índice 2, eu tenho que agrupar esses fatores de potências de expoente 2. Então eu vou pegando eles de 2 em 2. 1, 2, o outro 2, então eu tenho 2 ao quadrado, vezes esses outros 2, 2 ao quadrado novamente, vezes o 3 também tem 2 vezes, então 3 ao quadrado. O que isso significa? Significa que a raiz quadrada de 144, é o mesmo que a raiz quadrada de, vou até colocar o índice aqui, ó, de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado.
Tem uma propriedade da radiciação que diz que se esse índice aqui é igual aos que estão aqui dentro, na multiplicação, eu posso eliminar a raiz com esses expoentes aqui. E esses valores, eles vão sair para fora da raiz. Então eu vou ficar com, corta isso aqui, ó. Então eu vou ficar com 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então a raiz quadrada de 144 é 12. Para conferir, basta multiplicar. 12 vezes 12 dá 144. E se for uma raiz cúbica, ou seja, uma raiz de índice 3, resolvo da mesma maneira. Faço a decomposição em fatores primos, ó. Divide por 2, que dá 4. Divide por 2, que dá 2. Divide por 2, que dá 1. Como é raiz cúbica, então eu agrupo os termos, os fatores de 3 em 3. Então é 2 elevado ao cubo. Se tivesse outros valores, eu ia pegando de 3 em 3. Caso não dê para pegar de 3 em 3, eu coloco os que sobrarem. Se sobrasse aqui um 3, por exemplo, eu colocaria vezes 3. Como não sobrou, a gente faz. Ó. Então a raiz cúbica de 8 ela é igual à raiz cúbica de 2 ao cubo. Novamente aqui, ó, o índice do radicando é igual ao expoente. Então eu posso eliminar. E sai o 2. Ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é 2. Uma raiz que não dá exata, dá para fazer também usando a decomposição. 32. Faço a decomposição, dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Agrupo de 2 em 2, ó, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, sobrou um 2 aqui, vezes ele também. Então, a raiz quadrada de 32 é a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Esses aqui, ó, é uma multiplicação e tem o mesmo expoente que o índice do radicando. Então, eles vão sair junto com essa raiz. Então, fora vai ficar o 2 vezes 2. Raiz de 2, porque não tem como ele sair para fora que ele não tem o mesmo expoente do índice aqui. Então ele fica dentro da raiz. 2 vezes 2, 4. Então a raiz quadrada de 32 é 4 raiz de 2. Beleza? Espero que as questões aí tenham ajudado vocês. Se você gostou, deixe sua curtida. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E compartilha também com os amigos que vai ajudar bastante, certo? Um abraço e até a próxima.